seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Mutirão vacinal no Praça Shopping. Desafio Kids de Mountain Bike. Seminário de Cuidados Paliativos do HU-FURG. E ainda, o IBGE aponta que o número de empregos está crescendo no Brasil. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Hoje é dia de aproveitar o feriado e atualizar a carteira de vacinação no mutirão que acontece hoje à tarde às 15 horas no Praça Rio Grande Shopping. Confira agora a disponibilidade das doses. E hoje, no feriado do Dia das Crianças, acontece o mutirão de vacinação no Praça Rio Grande Shopping, disponibilizada pela Secretaria da Saúde do município. O shopping será ponto de vacinação contra a poliomielite, Covid-19 e H1N1 influenza. O mutirão vacinal acontece das 15 horas da tarde até as 19 horas da noite. Confira agora as vacinas que estarão disponíveis nesta tarde. Vacina contra a poliomielite. Crianças entre 1 a 4 anos de idade poderão receber a gotinha contra a poliomielite. Vacina contra a influenza H1N1. Poderão ser vacinadas crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. As doses contra a Covid-19 serão aplicadas desde a primeira dose até a 4ª dose da vacina. Confira agora os grupos que podem receber a vacina. A primeira e a segunda dose, crianças a partir de 3 anos de idade, adolescentes entre 12 e 17 anos e adultos, de acordo com a data marcada na caderneta. Adultos de 18 anos ou mais, vacinados com a dose única Janssen há mais de 2 meses. A terceira dose de reforço, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos, vacinados com a segunda dose há mais de 4 meses. A 4ª dose de reforço, para pessoas com mais de 25 anos, desde que tenham recebido a terceira dose há mais de 4 meses. Vale lembrar que é necessário apresentar os documentos: carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação com as doses anteriores aplicadas. Agora vamos falar sobre Camaquã. Aconteceu essa semana o primeiro Desafio Kids de Bike e reuniu mais de 80 crianças. Vamos ver agora como foi este evento. O ciclismo é uma das modalidades que mais cresce no município de Camaquã. E com isso surgiu a ideia do primeiro Desafio Kids de Mountain Bike, que reuniu mais de 80 crianças entre 2 a 12 anos. Realizado pela Associação dos Ciclistas de Camaquã, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação. Para a inscrição era necessária a doação de 1 quilo de alimento não perecível. O desafio ocorreu no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto e foi no entorno da prainha que os pequenos promoveram disputas de tirar o fôlego nas 10 modalidades de competição. Nessa semana acontece o Seminário de Cuidados Paliativos do Hospital HU-FURG. Nesta matéria que vai ao ar agora, você vai conhecer mais sobre os cuidados paliativos. Na entrevista, a Comissão Permanente dos Cuidados Paliativos informou sobre a programação do seminário. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde conceituou os cuidados paliativos. São eles que promovem a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Em comemoração à data de alusão do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos,
o Hospital HU-FURG está promovendo um seminário produzido pela Comissão Permanente de Cuidados Paliativos. A Lisa Antunes Carvalho é enfermeira intensivista e membro da comissão e falou sobre a programação. No segundo sábado desse mês, a gente comemora o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos e o HU-FURG está programando, né? Fizemos um seminário em alusão a essa data e vai ser no dia 14, às 13h30 da tarde, 1h30 da tarde, aqui no auditório do HU. Ele vai começar, então, com a abertura com a doutora Julieta Carricon de Fripe, onde ela vai trazer as suas experiências, né, da implantação dos cuidados paliativos na cidade de Pelotas, e depois nós temos a continuidade com a doutora Camila também. Após o seminário, ele vai ter uma mesa redonda, onde todos os profissionais, ou alguns profissionais que fazem parte da comissão, nós vamos estar respondendo algumas perguntas. É bastante importante que nós venhamos a falar sobre cuidados paliativos, para desmistificar alguns conceitos que muitas vezes as pessoas acham que é eutanásia, distanásia, ortotanásia. Então, são esses conceitos que a gente vai falar sobre o processo de morrer sem sofrimento, sobre a implementação de serviços em outras cidades e, principalmente, nós vamos apresentar também o trabalho da nossa comissão. A Ana Cristina Machado é psicóloga e presidenta da comissão e explicou como funciona o tratamento com os pacientes. A gente promove o bem-estar do paciente, diminui a ansiedade, porque a gente sabe que tudo isso, a ansiedade, o medo de ficar sozinho, o medo da morte, por tu promover o conforto, o bem-estar, a qualidade de vida, porque essa qualidade de vida não quer dizer que a pessoa esteja doente, que ela não vai ter uma qualidade de vida, né? Então a gente oferece uma escuta qualificada, né, valida sentimentos, para que essa pessoa não tenha tanto sofrimento e ela consiga enfrentar esse momento que é difícil. A gente trabalha esse papel do psicólogo junto aos cuidados paliativos, trabalhar o enfrentamento da pessoa. A Graziane Nunes é fisioterapeuta e chefe da unidade multiprofissional. Ela explicou como é a fisioterapia paliativa. A fisioterapia paliativa, ela trabalha nesses pacientes que são paliativos para diminuir dor, para manter a musculatura alongada, para toda a parte de motora do paciente, para ele continuar caminhando, porque a gente fala em paliativos, geralmente a gente pensa num paciente terminal. Mas não, o cuidado paliativo, ele começa desde o início do diagnóstico, né? Então, desde para ele manter a funcionalidade dele o mais tempo possível durante o curso da doença. Tarde de sol e temperaturas amenas nesta quarta-feira de feriado. O tempo permanecerá firme na maioria das regiões, mas na região central do estado, em Venâncio Aires, poderá haver instabilidade climática nesta tarde. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. Tarde de sol e tempo firme em Rio Grande. O clima será estável e não haverá riscos de chuva. Os ventos estarão fracos nesta tarde e não passarão dos 17 km por hora. A umidade, que pela manhã estava muito alta, cairá um pouco, ficando na casa dos 70%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 16 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde de sol com a presença de algumas nuvens. O clima permanecerá estável até a noite, não havendo riscos de chuva. Os ventos serão fracos nesta tarde, ficando nos 15 km por hora. A umidade também irá diminuir, chegando a 74%. A temperatura fica entre 21 graus a máxima e 15 graus a mínima. Em Dom Pedrito não será diferente. Haverá a presença do sol nesta tarde, sem risco nenhum de chuva. Os ventos estarão bem fracos, não passando dos 10 km por hora. E a umidade, que estava muito alta, irá despencar, chegando nos 40%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 16 graus a mínima durante esta tarde. A tarde em Camaquã será de sol com algumas nuvens.
O tempo será firme e sem riscos de chuva. Os ventos serão muito fracos, ficando na casa dos 10 km por hora. A umidade também ficará baixa, mantendo-se nos 50%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Venâncio Aires, o clima será instável durante a tarde. Mesmo havendo a presença do sol, há chances de pancadas de chuva a qualquer hora. Já na parte da noite, o clima se estabiliza e o tempo fica firme. Os ventos serão muito fracos, não passando dos 10 km por hora, e a umidade ficará nos 50%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 17 graus a mínima. O número de emprego doméstico no Brasil tem se recuperado com força neste ano. Um dos tipos de serviços mais impactados pela crise econômica. Cerca de 1.200.000 pessoas perderam o emprego nesta atividade em 2020, segundo o IBGE. Com a classificação da Covid-19 como pandemia pela Organização Mundial da Saúde no início de 2020, muitos brasileiros foram dispensados, sendo pelo motivo de corte de gastos ou por pertencerem a algum grupo de risco. Para voltar ao mercado de trabalho, mesmo em um cenário mais positivo, que aliás tem se recuperado com força neste ano, mais de 2 anos depois, a oportunidade tem sido em serviços domésticos, como faxineiras, babás e cozinheiras. No segundo trimestre de 2022, o total de postos de trabalho no setor era de 5.850.000, o maior desde o quarto trimestre de 2019, antes mesmo da pandemia. 1.400.000 postos de trabalho já foram recuperados desde o segundo trimestre de 2020, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. Crescimento que revela uma fragilidade estrutural do emprego no Brasil, já que os trabalhadores domésticos costumam estar na informalidade, o que impede um ganho de renda fixa mensal, ou quase 75% da categoria. Além disso, é possível observar uma diferença acentuada quando se trata de gênero. De quase 5.850.000, 5.360.000 são mulheres. Representantes de institutos de pesquisa e da Justiça Eleitoral e cientistas políticos podem ser convocados para participar de audiência pública na Comissão de Transparência do Senado, para explicar as divergências entre os levantamentos de intenção de voto e os resultados nas urnas do primeiro turno das eleições. O Senado está solicitando a presença de 15 representantes das entidades, inclusive o comparecimento do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O requerimento também cita representantes do Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica EISIBOP, do Datafolha e Quest. Se aprovada, essa audiência deve acontecer antes da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa, que, embora tenha conseguido assinaturas suficientes para ser lida no plenário da Casa, ainda está sob análise do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia, um bom feriado e até amanhã.